Ora viva, caro telespectador, bem-vindo para mais uma edição da Grande Entrevista, neste dia de dezembro. A primeira edição do mês de dezembro, estamos já praticamente no fim do ano, faltam poucos dias para o Natal e Ano Novo. E aqui nós marcamos presença hoje com o nosso convidado, Dr. Osvaldo Ngolo Wimwe. Ou se preferirem, Osvaldo Tomé dos Santos Ngolo Wimwe nasceu em Umbaja, província do Cunene. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola, nas opções de Jurídico-Económicas e Jurídico-Forense, possuindo também 4 pós-graduações e um mestrado em pós-graduado em Pedagogia Profissional pela Universidade Católica de Angola, pós-graduado em Contratação Pública pela Universidade de Coimbra, Portugal, pós-graduado em Sociedades Comerciais pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, pós-graduado em Justiça Administrativa pela Universidade de Coimbra. Também é mestre em Ciências Jurídico-Civis pela Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto, com experiência profissional. Não estendendo muito, apenas vamos falar aqui também das obras que tem. Atualmente exerce o cargo de Diretor-Geral do Serviço Nacional de Contratação Pública do Ministério das Finanças desde 2023. Na sua produção científica, é coautor do livro Contratação Pública para Gestores Públicos e Operadores Económicos, volume 1, autor do livro Estudos de Direito Privado, autor também do livro O Contrato de Parceria Pecuária à Luz do Direito Costumeiro na região sul de Angola e também Contratação Pública como meio de realização do conteúdo local, sendo igualmente autor do livro Regime Jurídico das Contraordenações no âmbito da contratação pública. Doutor, bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite da Televisão Pública de Angola. Muito obrigado, João. Sinta-se em casa. Obrigado. Saudar os nossos telespectadores e, desde já, em nome do Serviço Nacional da Contratação Pública, agradecer o convite formulado. Doutor, nós quando olhamos para a contratação pública vem-nos à cabeça muitas questões, mas gostaria que, de facto, agora que se está a viver neste período de 50 anos da independência, que nos fizesse muito brevemente, assim, telegraficamente, o contexto. Como é que nós estamos? Porque, olha, e calha mesmo que amanhã, dia 3, fará 15 anos. Obrigado, João. A questão que coloca é importante e vale a pena aqui fazer o enquadramento. É impossível dissociarmos a contratação pública da história do nosso país e da evolução da administração pública angolana. Primeiro, o que temos de perceber, Angola teve o primeiro diploma sobre contratação pública em 1969, na altura ainda tempo colonial. Província portuguesa. Exatamente. De 1975 a 92 é importante fazer aqui algum enquadramento, tanto do ponto de vista normativo e do ponto de vista de funcionamento da nossa economia e administração pública. Porque se olharmos para a contratação pública como um instrumento privilegiado da realização do interesse público, é quase impossível pensarmos a existência de uma administração pública sem que realize o interesse público por intermédio de um contrato. O que é que acontece? Como se sabe, nós de 1975 até 92 nós tínhamos uma economia planificada. Sim. E nas economias planificadas, a maioria dos bens de produção pertence ao Estado, não há concorrência, não há mercado e não há competitividade. E claramente, ao longo deste período, é preciso também olhar para um aspecto que durante esse período Angola teve uma guerra civil. E estudos demonstram, e isso é prático, nenhum país realiza contratação pública em ambiente de guerra civil, porque o foco é a alimentação para a sua população e a aquisição de armamento. E nós tivemos essa experiência dos 27 anos de guerra civil e quase que a contratação pública era nula. Mas tivemos outros diplomas. Por exemplo, depois de termos, em 92, termos alcançado o multipartidarismo, a economia de mercado, começamos aqui a ter alguns laivos de contratação pública. Daí é que surge o decreto 0796, de 16 de fevereiro, sobre o contrato de empreitada. Mas este diploma, ainda assim, não resolvia o problema da contratação pública a nível do nosso país, porque, primeiro, era bastante reducionista do ponto de vista do seu âmbito de aplicação, que era para as empreitadas. Depois tivemos o nosso decreto presidencial, decreto 16A, que é sobre o procedimento administrativo,
O exercício que temos de fazer, João, é preciso não confundirmos contratação pública com lei dos contratos públicos ou legislação da contratação pública. A contratação pública vai além desta perspectiva excessivamente legalista. E hoje, se nós temos Estados democráticos, temos Estado fiscal social, ou Estado social fiscal, também fala-se da existência de Estados contratantes. Os Estados contratantes, e se olharmos mesmo no nosso ordenamento jurídico, é quase impossível o Estado construir escolas, estradas e hospitais sem que se recorra da contratação pública. Daí é que hoje entende-se que a contratação pública é um instrumento privilegiado, é um instrumento que os Estados modernos utilizam para relacionarem-se com os privados, permitindo assim que se celebre determinados contratos públicos, a quem entendia que eram contratos administrativos, e por conta disso os operadores econômicos então realizam o interesse público, que é o fim último da administração pública. É impossível pensarmos a administração pública sem que realize um determinado interesse, e o interesse é claramente da coletividade. Contratação pública, enquanto instrumento privilegiado, enquanto forma de relacionamento entre o Estado e os privados por intermédio de um contrato, e aqui é preciso fazermos uma incursão histórica, porque ao longo desses anos confundimos contratação pública com assinatura de contrato e pedido de fatura. A contratação pública tem, e se olharmos para a tríplice fase da contratação pública, nós temos uma fase de planeamento, em que nós vamos olhar para a necessidade aquisitiva, e depois temos uma fase de formação e execução do contrato público e uma fase de controlo. O que é que nós fomos assistindo ao longo desses anos? E aqui o marco histórico de reforma do nosso ordenamento jurídico do ponto de vista contratual foi em 2010. Em 2010 nós tivemos a primeira lei da contratação pública, e esta lei da contratação pública, de forma primária, reestruturou, sistematizou e organizou todas as questões ligadas à contratação pública. E é também neste período que assiste-se à transformação do Gabinete de Contratação Pública por Serviço Nacional da Contratação Pública, passando assim Angola a ter um órgão regulador, supervisor e fiscalizador do mercado da contratação pública, que amanhã, por acaso, faz 15 anos. E o balanço que nós, de forma primária, se faz, nós temos um balanço tendencialmente positivo. O porquê que é tendencialmente positivo? É que está, façam as questões. Porque os desafios ainda são enormes. Por acaso, assistimos a alguns avanços positivos, e aqui podemos dar nota, por exemplo, o nível de conhecimento da legislação de contratação pública hoje já é maior. E o ano passado e este ano tivemos um marco histórico. Desde 1975 até agora, pela primeira vez, Angola teve a publicação e um indicador de transparência de 100% dos seus planos anuais de contratação pública. Então quer dizer que estamos num país da Alice das Maravilhas, a contratação pública? Não diria que estamos num país das maravilhas. Estamos num país que tem muitos desafios. Tem muitos desafios porque, primeiro, precisamos aprender com alguns projetos que já foram levados a cabo pelo governo angolano. E aqui eu entendo que nós renovamos o contrato social em termos de contratação pública em 2019. O que é que eu me explico? Com o PIME, nós assistimos aqui a um gráfico de aprendizagem de contratação pública muito forte, porque com o PIME não é possível que se proceda a nenhum pagamento sem que se assegure as condições precedentes. E uma dessas condições precedentes é que se observe todo o ciclo de vida dos procedimentos de contratação pública. Mas diz que houve falhas nesse processo? Não, o que houve de facto, houve falhas em alguns aspectos do ponto de vista da orçamentação dos projetos. Isso é um indicador. Depois, descuramos também alguns pormenores, por exemplo, de com quem contratar. E acredito que nós vamos abordar o tema dos incumprimentos contratuais a nível do PIME. E hoje temos alguns projetos paralisados também por ausência de capacidade técnica e financeira das empresas que foram contratadas. O Estado paga na totalidade quando faz uma contratação a essas empresas? Primeiro, os contratos entre entidade pública contratante e um operador econômico, há um princípio sagrado que rege, que é o princípio da força vinculativa dos contratos, que é
Os contratos celebrados de boa-fé devem ser pontualmente cumpridos pelas partes. O critério do Estado, o Estado, para além do down payment, que é um pagamento adiantado inicial, que se faz, que pode ir até 15%, quando autorizado pela ministra até 30%, ministra das Finanças, a perspectiva do Estado é sempre, primeiro prestar o serviço, depois é que o Estado paga. Daí é que, se olharmos para os contratos de empreitadas, o empreiteiro só deve faturar mediante autos de medição que devem ser devidamente visados pelo fiscal da obra e depois aprovado pelo dono da obra, assim poder-se avançar com os desembolsos. O mesmo exercício nos contratos de prestação de serviço. Então, essa questão o Estado, por isso é que a fase da execução da despesa, que inclui cabimentação, liquidação e emissão da ordem de saque, pressupõe sempre uma realização prévia do serviço ou então, se for uma empreitada, o cumprimento aqui do objeto contratual. Nós, se olharmos um pouco para toda essa história e há questões que vão surgir durante esta nossa edição, como esses cumprimentos, mas seria bom falarmos um pouco dos procedimentos que devem ser observados. Isto em sede da contratação pública, para a realização exatamente de uma despesa pública, quando nós olhamos um pouco para essa realidade do país. Obrigado, João. E a questão que coloca é interessante e atual, e temos que fazer aqui um exercício de pedagogia e de esclarecimento. Todas as despesas sujeitas ao âmbito objetivo da Lei dos Contratos Públicos, isto é, contratos de empreitadas, contrato de prestação de serviço, concessões, contrato de aquisição de bens móveis. Nenhuma entidade pública contratante, e aqui temos de entender tanto os órgãos de soberania, governos provinciais, departamentos ministeriais, empresas públicas que não beneficiem de subsídios operacionais do Estado, quando estiver sujeito à própria Lei dos Contratos Públicos, devem cumprir tanto a fase de formação como a fase de execução da Lei dos Contratos Públicos. E o legislador foi bastante assertivo ao fixar o princípio da legalidade e tipicidade procedimental. E eu explico isso em termos muito simples aos nossos telespectadores. As entidades públicas contratantes não têm o poder discricionário de escolher procedimentos diferentes do que estão previstos na lei. E a lei faz uma caracterização do ponto de vista de categorias de procedimento. E aqui, se olharmos para os procedimentos abertos e concorrenciais e competitivo, nós temos 3, que é o concurso público, o concurso limitado de prévia qualificação e o procedimento dinâmico eletrônico. Esses 3 procedimentos são adotados independentemente do valor. E depois temos um segundo procedimento que é semi-aberto, que é o chamado concurso limitado por convite. Ele permite que convide no mínimo 3 operadores econômicos que apresentam uma proposta, mas ele tem um critério que o legislador fixou em que circunstância que ele é adotado. Só devemos adotar o concurso limitado por convite quando o valor estimado do contrato, e entendamos aqui o valor estimado é o valor que a entidade pública contratante vai pagar para a celebração daquele contrato, for igual ou inferior a 182 milhões de kwanzas. Este é o indicador. E depois temos 2 procedimentos fechados e não competitivos, que é a contratação simplificada, que alguns chamam de ajuste direto, que não é a designação que o nosso legislador adotou, e a contratação emergencial. O que é que há, e aqui para esclarecer os nossos telespectadores, uma entidade pública contratante, ainda que seja um kwanza, antes de realizar qualquer despesa, tem de assegurar a existência de um procedimento de contratação pública. E este procedimento normalmente começa com um ato administrativo, que a lei chama de decisão de contratar. Nesta decisão de contratar, ele vai apresentar fundamentos factuais por que está a contratar, e como pretende contratar, e o porquê que vai contratar e onde é que vai retirar estes valores. Essa é muita ginástica de língua portuguesa, doutor. Porque hoje no que nos está a dizer, portanto, isso é já para matarmos, certamente que os telespectadores estão a questionar, hoje por hoje, dizem que há privilégios de empresas e os contratos são feitos muito direcionados. Muita contratação simplificada e diretamente envolvida com empresas que, segundo as pessoas dizem, estão predestinadas. Não sigo muito essa
essa perspectiva de empresas predestinadas, eu vou lhe apresentar aqui indicadores muito concretos. Por favor. Por exemplo, o PIM, que é o Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, a essa altura comporta 2.393 contratos, projetos. E é interessante o que se fez no PIM. No PIM, todas as empresas que foram contratadas exclusivamente com base num concurso público, num concurso limitado de prévia qualificação e num concurso limitado por convite. Neste projeto específico, não houve situação nenhuma de contratação simplificada nem contratação emergencial. O que significa, olhou-se para a concorrência, olhou-se para a contratação pública como um instrumento de oportunidade de negócio e deu-se a oportunidade que cada um concorresse. Só que é um pormenor que depois tivemos de ter dificuldade na fase de execução, que a perspectiva foi os operadores econômicos que firmaram contratos e em muitas situações, ao longo da execução do contrato, demonstraram falta de capacidade técnica e financeira para executar estes contratos. Por isso é que eu não sigo muito esta perspectiva de que existem privilegiados ou existem privilégios. O que devemos entender é, para aqueles procedimentos fechados, que é o caso da contratação simplificada, se calhar mais lá à frente vamos discutir quais são os pressupostos para a sua adoção, é claramente um procedimento fechado e é um procedimento não competitivo. E a própria lei define em que circunstância é que deve ser adotado esse procedimento. Por isso, o Serviço Nacional da Contratação Pública tem estado a olhar para os planos anuais de contratação pública, que ele é publicado no portal de compras públicas e todos nós temos acesso, de modo a que os operadores econômicos se preparem para participar desses procedimentos de contratação pública firmado por qualquer entidade pública contratante. Então, o critério do privilégio, e mais do que isso, nós temos uma área que dá tratamento em caso de situações que podem configurar práticas restritivas da concorrência e, inclusive, a própria autoridade reguladora da concorrência. Doutor, nós aqui ainda neste quesito, se olharmos um pouco para aquilo que são as muitas dúvidas que pairam de pessoas que normalmente querem entrar para os concursos públicos e dizem que eles são direcionados, olhamos um pouco para, falou há pouco tempo da transparência, né? Portanto, desde 2010 que as coisas começaram a fluir, essa questão da transparência na luta contra a corrupção nesse tipo de contratos. Como é que, a seu nível, enquanto Diretor-Geral do Serviço Nacional da Contratação Pública, como é que isso é gerido? Em relação a esse tema da transparência, primeiro, o Serviço Nacional da Contratação Pública e o governo angolano, de forma geral, fez sair uma estratégia de moralização na contratação pública. E claramente que corrupção e práticas restritivas e outras situações conexas não se resolve só com a legislação. Isso pressupõe outros elementos exógenos que devem concorrer aqui para a transparência e a competitividade. O primeiro grande exercício é que nós temos estado a intervir em muitos processos que os operadores econômicos denunciam, por exemplo, que há uma situação de violação dos seus direitos e garantias fundamentais, e a Lei dos Contratos Públicos aqui dá duas possibilidades de intervenção do Serviço Nacional da Contratação Pública nessas situações de denúncia, que é a possibilidade de suspender o procedimento de contratação pública, é uma medida, se verificar na fase de execução dos contratos públicos dessa possibilidade de bloqueio da despesa dessa unidade orçamental, no caso do contrato a ser firmado, de modo a assegurarmos e avaliarmos o nível de viabilidade e transparência deste contrato. Isso tem estado a ocorrer. Se calhar o que devíamos fazer em algumas situações é dar mais publicidade, mas do ponto de vista daquilo que são as garantias dos operadores econômicos, nós estamos totalmente abertos para que situações de género não ocorram. Agora, o que temos que aqui assinalar é que esse caminho da construção de um sistema de contratação pública robusto faz-se com todos. É por isso é que se diz, diga-me que tipo de operador econômico tu tens, e dir-te-ei que tipo de sistema de contratação pública tu tens. O que é que temos? E significa, já temos operadores econômicos com conhecimentos dos seus direitos e deveres, mas precisamos melhorar. E a nossa visão não é reduzida apenas aqui ao casco urbano. A nossa visão é macro do país, porque há províncias, por exemplo, que não há operadores econômicos. Vamos falar aqui concretamente do leste. O leste não tem um tecido empresarial muito forte comparativamente a Luanda.
mas, inclusive, o próprio acesso é difícil. Não podíamos falar do leste, sul e outras províncias que não se confundem claramente com Luanda. Mas precisamos disseminar cada vez mais aquilo que são os direitos e deveres dos operadores econômicos. Por isso é que o Serviço Nacional da Contratação Pública, mais do que preocupar-se com as entidades públicas contratantes, também olha para encontro metodológico com os operadores econômicos. E agora vamos fazer diferente e de forma recorrente, para que o operador econômico saiba, quando eu participar de um procedimento de contratação pública e ver a minha proposta ser injustamente excluída, e até o legislador vai mais longe, uma empresa, se depara com um governo provincial que, por exemplo, adota um concurso limitado por convite, quando devia adotar um concurso público, a lei dá-lhe a possibilidade, é uma espécie de direito subjetivo público, de poder impugnar e que se cumpra com aquilo que está na lei dos contratos públicos. O doutor esteve no Leste a semana passada. E foi para levar essa mensagem sobre os direitos ou foi só para palestrar no âmbito pedagógico? Como tal? É interessante. Nós estivemos nas 4 províncias que compõem a nossa representação regional Leste. Primeiro foi para interagir com as entidades públicas contratantes. E aqui há um déficit grande de aprendizado, não é? Precisamos de formar e capacitar, porque o homem é o centro e o vértice de qualquer administração pública. Correto. E o que nós percebemos do diagnóstico que nós fizemos, primeiro é que não se faz regulação do mercado da contratação pública a partir do edifício Metrópolis. O edifício Metrópolis onde está o Serviço Nacional da Contratação Pública. É quase impossível. E nós conseguimos fazer um diagnóstico que precisamos estar mais próximo das entidades públicas contratantes, que é formar, capacitar e ensinar como é que se faz a contratação pública. Porque, João, não é fácil alterares uma cultura de um país que veio de 75 até mais ou menos 2002, de um sistema de economia planificada, em que olhava a contratação pública como a assinatura de um contrato. Quando tu tens entidades públicas contratantes que antes de gastarem um kwanza, e daí é que há uma frase que defende-se a nível do Ministério das Finanças, que é o tema da qualidade da despesa e o pior dos impostos é a má despesa. E a contratação pública é um veículo para a realização da despesa pública. O que nós estamos a tentar olhar é, ao invés de sermos repressivos, queremos ser preventivos do ponto de vista de preparação do gestor público, de modo a fazer a despesa pública, que é de todos os contribuintes, com qualidade, eficiência e visando a realização do interesse público. E o diagnóstico que nós fizemos é que as nossas províncias, os nossos municípios, e agora tendo sido criado mais novos municípios, em que teremos 326 municípios, e é uma particularidade dos municípios do tipo D e E. Esses municípios, seus estatutos orgânicos não contemplam, por exemplo, as secções de contratação pública. E nós fomos fazer um diagnóstico... Isso é anticonstitucional, não é? Não, até não é anticonstitucional. Entendeu-se que o critério que foi definido para a escola daquele tipo de município, mas nós queremos nos antecipar, que é o secretário-geral tem que ter formações e tem que ter formação sobre contratação pública e conhecimento suficiente sobre essa matéria. De modo a que assim evitamos ir atrás de uma ou de outra entidade pública contratante em sede de auditoria, por exemplo, que são auditorias de conformidade, e aqui conseguimos prevenir do ponto de vista da realização do interesse público. E esse tema de visitarmos as entidades públicas contratantes, inclusive na próxima semana, se tudo correr bem, vamos realizar na província da Huila um encontro com os fornecedores, para vermos que nós queremos equilibrar o mercado, né? Entidades públicas contratantes formar, operadores econômicos formar, de modo a que neste circuito e firmamento de uma relação contratual, cada um saiba quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. E no final, que se realize o interesse público de forma eficiente e impactante para a vida de todos nós. Esse é o propósito e a filosofia que norteia o Serviço Nacional da Contratação Pública. Nesta altura, e por aquilo que se diz, doutora, existe uma total narrativa a nível do país, que as despesas abaixo dos 18 milhões, basta apenas a fatura. Isso funciona assim? Essa é uma narrativa que nós temos estado a fazer um exercício grande para desconstruirmos, né? A lei dos contratos públicos, toda e qualquer despesa tem de ser precedida de uma decisão de contratar,
e tem de ter peças. Estas peças, no caso, a carta convite, caderno de encargo, programa de procedimento ou então o anúncio. E aqui aproveitamos a televisão pública de Angola para passar de forma clara esta narrativa de que despesa abaixo de 18 milhões de kwanzas, basta apenas uma fatura, não tem acolhimento legal. Não tem acolhimento legal porque temos que explicar isso devidamente. Independentemente da adjudicação ser feita por fatura, não anula as condições precedentes do ponto de vista contratual, que é ter um despacho de abertura de procedimento, ter as peças do procedimento, a adjudicação é que é feita por intermédio de fatura. E por acaso essa narrativa, e nós temos estado a brincar a nível do Serviço Nacional da Contratação Pública, gostaríamos muito de saber quem é a pessoa que disseminou isso ao país, né? Que despesas abaixo de 18 milhões de kwanzas basta apenas uma fatura. Basta a fatura que vai ser para efeitos de adjudicação, mas não significa que não deve ter um despacho de abertura de procedimento e autorização da despesa e a correspondente peças de procedimento. E, inclusive, o Ministério das Finanças, o ano passado, fez um trabalho com as entidades públicas contratantes a nível do SIGF. O SIGF é o Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado e passou informações no sentido de que todas as entidades públicas contratantes devem acautelar esse cumprimento das condições precedentes a nível antes da execução de qualquer despesa sujeita à contratação pública. Porque se nós queremos conferir eficiência e qualidade da despesa, não há melhor forma de observância dos procedimentos de contratação pública, João. Porque a experiência nos mostra todo o procedimento, todo o contrato ou toda a execução que foi mal planeada, sem cumprir com a fase de formação dos contratos públicos, acabou por ser mal executada. E temos vários indicadores sobre esse tema, né? Em alguns aspectos, questões muito concretas. E as entidades públicas contratantes, felizmente, vão já se moldando do ponto de vista de planeamento. Por isso é que os planos anuais de contratação pública não devem ser um mero exercício de colocação de informação. Tem que ser colocar informações compaginadas com o que está no Orçamento Geral do Estado e, segundo, definir com o maior realismo possível aquilo que são os valores estimados, porque nós agora, no final de cada exercício econômico, nós pedimos o relatório de execução do PAC. Isso aqui nós podemos ir buscar um pouco do mindset, né? Mudar um pouco o chip das pessoas, porque o hábito era aquele... Por um projeto, receber o dinheiro e não fazer nada. E esse mindset está a ser alterado. Está a ser alterado e nós assistimos uma alteração substancial da contratação pública do ponto de vista de formação e organização dos procedimentos de contratação pública em 2018. Vocês, enquanto técnicos jovens, têm estado a levar ao conhecimento dessas pessoas? Portanto. Exatamente. Em todo o país. E nós estamos a ser bastante ousados e na perspectiva de revolucionarmos efetivamente a contratação pública do país. Quando disse revolucionar a contratação pública do país, é olhar para tudo o que já foi feito ao longo desses anos e tornarmos cada vez mais eficiente. Por exemplo, em 2018, criou-se as chamadas unidades de contratação pública. João, até 2018, em algumas administrações municipais e governos provinciais, departamentos ministeriais, não se tinha uma percepção efetiva de que se quem fazia as compras era a Secretaria-Geral ou o Gabinete de Estudos e Planeamento e Estatística, né, vulgarmente chamado de GEP. E havia aqui uma dispersão do ponto de vista da formação dos contratos públicos, inclusive até a intervenção do Gabinete Jurídico. O que é que nós fizemos em 2018? E aqui o país assistiu a alguma evolução. Nós temos hoje no país 246 unidades de contratação pública. Todas as províncias têm unidades de contratação pública e esta unidade de contratação pública é um órgão que funciona dentro da Secretaria-Geral, que concentra todo o procedimento de formação dos contratos públicos e execução. Isso permite eficiência, permite transparência, permite responsabilização e, acima de tudo, permite que quem está lá perceba de contratação pública efetivamente.
E nós estamos a ir ainda mais longe, isso também está no plano estratégico da contratação pública. Nós queremos criar o perfil do comprador público. O que é o perfil do comprador público? É um funcionário, independentemente da movimentação do gestor máximo da unidade orçamental, ainda que coloque uma outra pessoa para dirigir essa unidade orçamental, mas vai ser alguém formado e capacitado na Academia de Contratação Pública, que é uma parceria entre a ENAP e o Serviço Nacional da Contratação Pública. Criar pilares efetivos. Criar pilares e construímos um sistema sólido de que quem trata de contratação pública seja efetivamente especialista. E nós não estamos só a pensar criar especialistas, por exemplo, só nas capitais das províncias. Queremos ir até os municípios mais recônditos desse país e por isso é que nós estamos, para o próximo ano, a criar as chamadas brigadas de treinamento de contratação pública. Se nós temos brigadas de vacinação da polio, nós queremos criar brigadas que vão para os municípios e a nossa perspectiva é começarmos mesmo com os municípios do tipo D e do tipo E, que são os mais críticos, de modo a ajudarmos e a fazer perceber on-job como é que se faz a contratação pública e em que moldes, e também percebermos a dificuldade que ele tem do ponto de vista in loco. E isso sempre com um propósito: realizar o interesse público de forma eficiente, célere e menos burocrático. Porque... Isso gera alguma concorrência, doutor, efetiva? Esta legislação pode garantir essa concorrência? A lei dos contratos públicos, ou seja, a contratação pública tem 3 valores muito importantes. Quais são? Transparência, concorrência e realização do interesse público. E todo e qualquer procedimento de contratação pública há um elemento finalístico aqui subjacente, né, que nós chamamos de teleologia dos contratos públicos. O que é teleologia? É mais ou menos olhar para a finalidade dos contratos públicos. E o que nós defendemos tanto o Serviço Nacional da Contratação Pública e o Executivo, por isso é que fez sair uma lei da concorrência, é que a concorrência seja o objetivo primário a ser atendido. Agora, nós não devemos olhar para a concorrência como um objetivo abstrato. Nós temos que concretizar. E a concretização é, cada vez mais, a expressão é essa mesmo, cada vez mais usarmos os procedimentos abertos e concorrenciais, que é concurso público, concurso limitado por prévia qualificação e o procedimento dinâmico eletrônico. Porque se conseguirmos assegurar que as entidades públicas contratantes todas do país, e se quisermos as 803 entidades públicas contratantes que o país tem, prima facie, ou em primeiro lugar, olhar para estes procedimentos, vamos conseguir assegurar a concorrência. Mas é preciso que a concorrência seja acompanhada de interesse público. Porque não é só ter procedimentos concorrenciais que depois não realizam o interesse público. Então, essa combinação de transparência, concorrência e realização do interesse público vai impactar e promover o desenvolvimento econômico. E vai desculpar a minha ignorância, doutor. Portanto, isso tudo dito e falando, as pessoas veem que portanto, está tudo a correr bem. Eu não sei se está dentro do seu métier e das suas responsabilidades a questão do tempo. A contratação pública, mas notamos que as obras ficam ad eterno sem serem determinadas, não se tem o valor concreto da obra, o timing, etc. Isto não é da vossa responsabilidade? Não, esse tema das empresas paralisadas são vários fatores que concorrem. Mas não é da vossa responsabilidade? Não. O Serviço Nacional da Contratação Pública tem a sua responsabilidade na fase de formação. Quando digo fase de formação, é capacitar e que a entidade pública contratante faça bem o seu trabalho. Nós, de facto, temos obras paradas e temos de reconhecer em algumas situações por ausência de pagamento tempestivo por parte do Estado. Okay. Isto aqui temos que reconhecê-lo e não podia ser diferente. Mas também temos obras em que o Estado cumpriu com a sua obrigação financeira e o operador econômico não cumpriu de forma tempestiva. Por isso é que esse tema da contratação pública hoje, para nós, não é só uma questão legal. É uma questão também de sociologia da administração pública e que se até antropologia. Né? Para percebermos com quem contratamos, em que condições contratamos, e isso vai permitir
que as insuficiências que nós temos hoje a nível do nosso mercado, e temos de reconhecer isso, por isso é que eu no princípio disse que temos muitos desafios. Ainda temos entidades públicas contratantes que, por exemplo, a contratação simplificada é o mais célere. Há entidades públicas contratantes que para fazer uma contratação simplificada, por exemplo, levam 30 dias. E a pergunta que eu faço ao João é um problema de legislação ou é um problema de aplicabilidade e cumprimento da própria lei? E temos entidades que em tempo recorde conseguem concluir, por exemplo, um concurso público em 2 meses. Por quê? Porque o PIME mostrou-nos que é possível fazer procedimentos quando bem planificados, porque se você planeia mal, vem sempre o critério de que tudo é urgente. E quando tudo é urgente, o contrato é mal feito e é mal executado. E quando é mal executado, é claramente um desperdício de recursos financeiros. E aqui nós temos que... E essa análise é feita por vocês? Não, por nós e por mercado, porque nós ouvimos. Ok. Nós sentamos com as entidades públicas contratantes e perguntamos quais são os principais constrangimentos que você tem. Às vezes, quando diz que é uma questão de burocracia, quando abordares no concreto, não é uma questão de burocracia, é uma questão de planeamento, é uma questão de preparação das equipas e é uma questão também de controlo do ponto de vista da execução da despesa. Eficácia. Eficácia. É mesmo eficácia. E esse caminho que se está a percorrer e fazer vai demandar a colaboração e a preparação de todas as entidades públicas contratantes de forma permanente. Se fizermos história, doutor, antes da criação das unidades de contratação pública, como é que eram feitas as aquisições? É o que eu disse no princípio, antes da criação da UCP, não havia aqui uma sincronização, por exemplo, havia alguma dispersão na preparação dos procedimentos. Hoje já assistimos a alguma concentração, os procedimentos estão mais concentrados e algumas entidades públicas contratantes mais organizadas. Mas isso é assim em Angola e em qualquer parte do mundo, essa concentração? Não. Por exemplo, nós podemos aqui apresentar como exemplo de inspiração desse modelo Cabo Verde. Cabo Verde chamam de UGAs, né? Unidades de Gestão das Aquisições. Mas o que nós estamos aqui a fazer não é o facto de criarmos as UCPs que resolvemos todo o problema. Os desafios ainda subsistem. Há ainda entidades públicas contratantes que, mesmo com as UCPs, ainda precisamos fazer um trabalho de capacitação permanente e preparação dessas equipas, porque o aprendizado de contratação pública, o que nós vamos tendo, não é um exercício que se encerra com uma única formação. É por isso é que nós fizemos o diagnóstico de que para selecionarmos, não diria definitivamente, mas para mitigarmos boa parte das insuficiências que nós temos assistido nos procedimentos, é avançarmos conquistando o plano estratégico da contratação pública, que é a criação do perfil do comprador público. É porque quando nós fizemos as nossas auditorias de conformidade, as auditorias de conformidade são feitas depois da realização da despesa. E é um grande indicador de performance do ponto de vista de preparação das entidades públicas contratantes. E às vezes o que se observa é um tanto quanto assustador, porque vê-se que ainda há entidades públicas contratantes que continuam a realizar despesas sem que se estejam de acordo com a lei dos contratos públicos estabelece. É quem paga o erário? Quem paga o dinheiro do contribuinte? Não, esse é um trabalho que precisamos fazer todos, né? E aqui, quando dizemos que precisamos fazer todos, tanto os órgãos de controle interno e o controle social que se faz. Por exemplo, e só para começar a perceber a maturidade do nosso mercado, hoje os nossos cidadãos já olham para a internet, já fazem fotografias fiscalizam, olham para uma obra e dizem, olha, essa obra, o valor não é compatível, este valor é muito alto. E como é que se está a gastar este valor por esta empreitada? Isso demonstra um nível de maturidade e um nível de crescimento da nossa sociedade do ponto de vista do controle social. E mais, isso demonstra que estamos a ter aqui e a renascer um verdadeiro Estado contratante. Se nós olharmos um pouco para todas essas situações, podemos olhar para empresas incumpridoras, não é? Existem? Esse tema, e é interessante, João, o tema das empresas incumpridoras.
E nós tivemos 2 ou mais 3 tentativas para a criação da lista das empresas impedidas de contratar na altura, e os resultados não foram os melhores, mas desde fevereiro de 2024, o Executivo angolano assumiu o tema da criação da blacklist das empresas impedidas de contratar como um compromisso sério. E hoje nós temos no Serviço Nacional na lista, no portal do Serviço Nacional da Contratação Pública, 54 empresas impedidas de contratar com o Estado. Este não número, tem hipótese? Não, ela fica aí por 3, umas ficam de 1 a 3 anos. E como é que isto funciona? Normalmente olharmos para aquelas empresas, e o critério é mesmo esse, que o grau de execução financeira é superior ao grau de execução física. E inclusive, a nossa televisão pública de Angola várias vezes reportou projetos paralisados em que nem sabia onde é que estavam os operadores econômicos. Alguns, inclusive, receberam down payment e depois desapareceram. Começou-se então a trabalhar nessa lista das empresas impedidas de contratar com o Estado para transmitir 2 mensagens. Primeiro, que firmar contrato com o Estado é um exercício de seriedade, porque é dinheiro dos contribuintes que vai ser gasto. Segundo, e para desencorajar outras empresas que firmam um contrato e não cumprem, né? E não cumprem com as suas obrigações contratuais. E esse tema da lista das empresas impedidas também releva o nosso país até para efeitos de avaliação externa. Até que ponto é que nós estamos a levar a sério esse tema da celebração de contratos? Porque, João, é totalmente incompreensível. Por exemplo, uma empresa que tem 3, 4 contratos, recebeu down payment desses 3, 4 contratos e nem sequer uma carrada de areia tem. Mas aí temos um problema também, Dr. Ngoloima, tem a ver com a questão da responsabilização. A Procuradoria age porque dá a entender que eles vão-se embora, desaparecem e não prestam contas depois. Não, a PGR tem estado a fazer o seu trabalho, porque aqui temos que separar os níveis de responsabilidade, né? Olhar para aquilo que é responsabilidade contratual. Não, isso é uma coisa. É uma coisa. E se configurar ilícito criminal, a PGR faz o seu trabalho. Mas o que é certo é, nesse trabalho das empresas impedidas de contratar, o Serviço Nacional da Contratação Pública tem estado a ajudar o Estado angolano em reiniciar muitas obras. Em negociar, quando digo negociar, não é definir valores, não. É um operador econômico que diz, olha, eu tenho a minha obra paralisada e por conta disso demonstrei falta de capacidade técnica, mas agora vou recorrer a B ou a C, inclusive alguns operadores econômicos recorrem aos bancos comerciais, para créditos e de modo a concluírem as suas obras. Isso é um indicador e aqui vale a pena dar nota que esse tema tem um monitoramento e um controlo tanto da Comissão Interministerial do PIM, que é dirigida pelo Ministério para a Coordenação Econômica, como pelo Grupo Técnico do PIM. E esses projetos são avaliados milimetricamente e o Serviço Nacional da Contratação Pública, que do ponto de vista legal e do ponto de vista do Estatuto tem competência para instruir e colocar estas empresas na lista, na blacklist, né? Na lista das empresas impedidas de contratar. É um caminho e o país tem de olhar para a contratação pública efetivamente como um veículo de realização de despesa e uma oportunidade de negócio para o operador econômico e não um veículo para receber dinheiro do Estado e não cumprir com as suas obrigações contratuais. Portanto, com o estatuto que têm, por aquilo que desenvolvem, recebem orientações precisas para contratar esta ou aquela empresa ou o mecanismo tem essa transparência toda, como está a dizer? O Serviço Nacional da Contratação Pública ele é regulador e fiscalizador e não se imiscui no critério de seleção das empresas. Explique melhor, doutor. Isto quer dizer o quê? Portanto, quando eles vão lá ter, o vosso trabalho é só de entrar, fiscalizar e regular? O nosso trabalho é supervisionar, fiscalizar o mercado. Só. A entidade pública contratante, que seria, por exemplo, um departamento ministerial, ele tem competência de conduzir o procedimento. E a entidade
com base no critério da adjudicação, que é o critério de escolha da empresa e a proposta que recebe, adjudica. Normalmente, o nosso nível de intervenção é: se o operador econômico sentir-se injustiçado, que o seu direito ou interesse foi violado, ele pode recorrer ao Serviço Nacional da Contratação Pública, apresentando uma reclamação ou um recurso, né? E aqui o Serviço Nacional da Contratação Pública intervém. O mesmo exercício para a entidade pública contratante, por exemplo. Há operadores econômicos que apresentam propostas que sabe-se que não vai cumprir naqueles termos. Se a entidade pública contratante também entender que é uma proposta que pode incorrer em falsas declarações e nos termos da Lei dos Contratos Públicos isso configura contraordenação, o Serviço Nacional da Contratação Pública intervém. Mas o nosso desafio a essa altura, por parte das entidades públicas contratantes, é o que nós chamamos de contratação sustentável. O que é contratação sustentável? Eu me explico, João. O Estado angolano tem estado a perceber que a contratação pública é um dos instrumentos privilegiados para a empregabilidade. Para a empregabilidade e para a promoção das micro, pequenas e médias empresas. De acordo com os dados estatísticos do INAPEM, nós temos em Angola mais de 49 mil MPMEs, micro, pequenas e médias empresas. Como é que isso pode funcionar na prática? Eu posso abrir um concurso público ou um concurso limitado por prévia qualificação, ou seja, lá o que for nos termos da lei, e com base no meu orçamento que a lei estabelece, eu posso reservar 25% do meu orçamento só para contratar MPMEs. E posso fazer mais. Eu posso contratar uma grande empresa e colocar nas minhas peças de procedimento que esta empresa tem de subcontratar MPMEs. É o Estado a usar o seu poder de autoridade, primeiro, para realizar o interesse público e depois para realizar políticas horizontais ou políticas de promoção da empregabilidade. Por isso é que o Serviço Nacional da Contratação Pública, em 2023, fez um trabalho investigativo de como é que nós podemos utilizar a contratação pública como instrumento de promoção do conteúdo local. Basta apenas que as entidades públicas contratantes definam nos critérios de adjudicação a possibilidade de olharmos para esse segmento empresarial. Mais do que isso, em 2023 o Governo fez sair o decreto 213, que é do incentivo à produção nacional, que é: as entidades públicas contratantes não devem permitir com que os operadores econômicos importem produtos que nós temos a nível local. O que precisamos agora é reforçarmos os mecanismos de controlo e olharmos efetivamente para a contratação pública. E fala-se muito do feito em Angola. O feito em Angola também é uma das questões que pode ser aproveitada e o Estado usar esse poder forte que tem à sua disposição. E nós vamos mais longe, por exemplo, os chamados contratos reservados. Quem conhece o sul de Angola, por exemplo, há grupos minoritários. Eu posso, no meu orçamento, dizer assim: só vai participar desse procedimento de contratação pública as empresas que tiverem funcionários deste grupo minoritário. Isso é possível. E agora que fala do feito em Angola, doutor, por exemplo, não produzimos viaturas. Nós não produzimos em Angola. Não é? Sim. Portanto, o quanto mais existe, havia algumas linhas de montagem, se calhar. Mas se uma empresa contratante quiser ou tiver interesse em viaturas, o que é que faz? Por exemplo, se quiser comprar viaturas, por agora, e nos termos da regra de execução, ele tem de abrir um procedimento dinâmico eletrônico. E o que é esse procedimento dinâmico eletrônico? É um procedimento que tramita todo ele na plataforma do Serviço Nacional da Contratação Pública, entre aspas, porque a plataforma é do país, né? É o Serviço Nacional da Contratação Pública que faz o monitoramento. E este procedimento é interessante, João. Só tem 3 fases. Ele é transparente, concorrencial e célere e gera poupança. E porque é um leilão invertido. O que significa, se eu definir agora as especificações técnicas para a compra de uma Land Cruiser, participando o João ou o Osvaldo, quem apresentar o preço mais baixo, olhando para o preço estimado, tem a sua proposta adjudicada. Só que aqui há um pormenor. O procedimento dinâmico eletrônico facilita
e é célere, e o que nós temos estado a fazer é, antes do operador econômico participar deste procedimento, que a entidade pública contratante faça uma espécie de due diligence, né? Porque eu posso lançar preços, mas depois não tiver este produto disponível. Então, se eu faço uma due diligence, vou lá saber que o operador econômico A ou B, que vai participar do procedimento, tem este bem específico, no caso uma viatura, aí conseguimos avançar. E depois, o dinâmico eletrônico, as fases que eu fiz menção, tem apenas o anúncio, o leilão e a adjudicação. É célere, é concorrencial e aqui boa parte das entidades públicas contratantes no exercício econômico de 2025 usam este procedimento. E nós queremos ser mais ousados, indo alargar o âmbito deste tipo de procedimento, que é olharmos também para os materiais informáticos e economato, de modo a termos aqui a contratação eletrónica a nível de todo o país. Nós estamos mesmo quase a terminar. Está muito interessante esta nossa entrevista, principalmente porque ficam algumas situações que há especulações a mais, né? Relativamente à contratação pública, mas certamente que vocês têm um plano estratégico. Nós temos. Existe. E pelo que pude ler, 2024 2028. Né? Nós temos um plano estratégico da contratação pública com 4 dimensões, bastante estruturante e aqui é mesmo reforçar que, por isso é que é mesmo o plano estratégico da contratação pública angolana. Significa que a sua materialização e a sua concretização depende da intervenção e colaboração de todos os intervenientes do sistema. Se nós conseguirmos concretizar este nosso plano 2024-2028, que, por exemplo, olha para a questão da contratação sustentável, a questão do perfil do comprador público, o tema de um centro de resolução alternativas de disputas, que nós estamos assim a chamar, a perspectiva de termos um código dos contratos públicos, sempre na lógica de que a contratação pública não se resolve só com legislação, mas é uma cultura, é uma prática que se vai enraizando na administração pública angolana. E depois, o PECPA tem muitos desafios também do ponto de vista estatístico, inclusive de controle. Por exemplo, se olharmos para o nosso relatório anual da contratação pública, nós, o ano passado, tivemos 4.389 procedimentos de contratação pública. Isso é um indicador que o país está a contratar mais, mas precisamos afinar os mecanismos de controlo e assegurarmos que toda a despesa que é feita é precedida de um procedimento de contratação pública. E aqui voltamos a reiterar o que disse no princípio. A narrativa segundo a qual despesa abaixo de 18 milhões de kwanzas basta uma fatura não tem acolhimento legal. A lei fala de manifesta simplicidade, mas há condições precedentes que devem ser observadas. E o nosso plano estratégico, tanto do ponto de vista da questão da integridade, e aqui há um passo que o país deu em termos de contratação pública. Nós, com a nova divisão político-administrativa, conseguimos criar 6 representações regionais do Serviço Nacional da Contratação Pública. E com o único propósito de desmistificarmos o que nós temos estado a defender, né? Que a regulação não pode ser feita a partir do edifício metrópoles. As pessoas devem estar próximas das entidades públicas contratantes, próximo dos operadores econômicos, perceberem em loco as dificuldades que se vive. E nós temos aqui representações regionais que já estão em funcionamento há sensivelmente 6 meses. E os resultados para o país e os resultados para as entidades públicas contratantes são cada vez mais visíveis. Muito bem. Daí, Dr. Osvaldo, que até inclusive na história das próprias administrações, mas isso é mesmo para fechar, as pessoas estarem também quadros do Ministério das Finanças para poderem dar vazão a todo um processo para que aquilo esteja engajado, não é? Essa é a nossa missão. A nossa missão é abertura, disponibilidade total e é interessante, João, todas as atividades que o Serviço Nacional da Contratação Pública vai para formar e capacitar quadros, nós disponibilizamos inclusive não só nossos e-mails, mas contactos pessoais para dizer que nós estamos aqui e não queremos permitir que se cometa erros que são impactantes do ponto de vista da gestão
de recursos financeiros públicos, quando tem um serviço disponível para formar e capacitar e que a despesa seja de facto de qualidade. Doutor Osvaldo Tomé dos Santos Ngoloimwe, filho do Cunene Tombaja, foi o nosso convidado hoje para a grande entrevista. Agradecemos imenso, doutor. Obrigado. Uma hora não chega. Uma hora não chega. Uma hora não chega e pronto. Reiterar mais uma vez as nossas felicitações a todos os colaboradores do Serviço Nacional da Contratação Pública, que amanhã faremos 15 anos de existência, com muita resiliência, coragem e sempre no sentido de olharmos para as aquisições públicas com responsabilidade. Vamos lá ajudar a cortar o bolo. Obrigado. Bem, caros telespectadores, muito obrigado por nos terem acompanhado nesta edição de hoje, dia 2 de dezembro de 2025. Continuação de boa audiência na TPE Notícias, com que aí vem mais informação. Um grande abraço e até para a semana.